Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025, caminhando para a reta final da temporada, mas ainda com muita notícia para você. Vamos aos destaques. Vasco negocia com casa de apostas para dobrar o valor fixo pago pela atual empresa de apostas. É o patrocinador master, você vai entender mais sobre essa negociação. Colombianos chegando ou apenas um colombiano? Zagueiro uruguaio a caminho, tudo isso e muito mais agora, então peço a você o seu like, não esquece, dedo no like, comenta a tua expectativa para 2026, os teus pedidos para a virada do ano. Compartilhe o nosso conteúdo e se é novo, se inscreve. Estamos bem pertinho de fechar a temporada com 235 mil amigos. Se tiver a função hype, hypa o vídeo aqui também, porque ajuda demais o nosso canal. Direto e reto com o primeiro assunto. A Betfair firmou contrato com o Vasco até 31 de dezembro, ou seja, até amanhã. Não houve ainda uma manifestação formal da Betfair em relação à continuação. O Vasco entende que não irá continuar com a empresa. No entanto, as negociações seguem paralelamente com outras empresas interessadas em ter o nome no patrocínio master do Vasco da Gama. Uma delas, já divulguei aqui e repito, é a 01Bet. Hoje, a Betfair paga ao Vasco entre 35 milhões e 42 milhões de reais fixos. Detalhe, há uma variação desse valor em virtude de premiações de alcances. O Vasco tem um contrato em que as metas todas alcançadas, o Vasco bateria 115 milhões de reais pelos 2 anos de contrato firmados. Porém, palavras de dirigente, para mim, são as seguintes: as metas eram irreais, como, por exemplo, no ano da assinatura de contrato, bater Libertadores, o que no Vasco não era possível, porque nem na competição o Vasco estava, né? E quando, no ano seguinte, brigou, inclusive, para ficar na primeira divisão e tal, enfim. Então, o Vasco recebeu 35 milhões fixos nesse ano de 2025, pelas metas alcançadas, por ter chegado à fase da Libertadores, né, ali mais acima, depois caiu e tudo, o Vasco bateu Sul-Americana, quase bateu Copa do Brasil, por ter avançado nessas etapas, o Vasco chegou a 42 milhões de reais. Então, o Vasco nunca chegaria, pelas metas indicadas pelo desenvolvimento esportivo, nos tais 115 contratuais. Porém, a camisa do Vasco valorizou demais. E isso fez com que a diretoria entendesse que o patrocinador master tem que pagar anualmente entre 70 e 75 milhões de reais. A negociação com a 01Bet segue, com outras empresas também, e o Vasco deve ter o anúncio nos próximos dias do seu novo patrocinador master. Obviamente que as casas de apostas, e eu aqui sou patrocinado pela KTO, elas pagam mais. O volume é muito maior anualmente das suas negociações. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui especial, um beijo primeiro para Gabi, a Gabizoca, uma sobrinha que eu tenho assim, a considero, filha dos meus amigos Gabriel, Saga Personal e a Flávia La Selva, netinha do grande tio Lucas, que sempre acompanha o nosso canal, e ontem eu esqueci de dar um beijinho nela aqui no nosso canal pelos 13 anos, mas fui abraçá-la à noite. Parabéns, Gabizoca, felicidade, muitos anos de vida, repleto de amigos e amigas ontem, abraçando e cantando parabéns para ela, como também para Mauricinho, ex-ponta direita do Vasco, que ontem fez aniversário. Que saudade, rapaz, Mauricinho, Roberto e Romário. Cresci vendo esse trio brilhando com a camisa do nosso Vasco da Gama. Mauricinho, parabéns para você e a todos os aniversariantes de ontem, de hoje, de amanhã, enfim, ainda de 2025. Um beijo e um abraço a todos vocês. Bom, vamos falar sobre reforços, já que o mercado da bola segue agitado. O Vasco ontem confirmou
A informação que nós trouxemos até antes do Natal, né? A negociação para renovação de contrato do Puma Rodrigues e ontem oficializou 2 anos de vínculo com o atleta até dezembro de 2027, com a opção de mais um. Puma Rodrigues é um jogador muito valorizado no mercado, polivalente, lateral direito de origem, fechou a temporada com o técnico Diniz atuando como lateral esquerdo, pode atuar numa dobra pela direita na segunda linha, numa meia direita barra ponta direita. Então é um jogador que o técnico Fernando Diniz contava para a temporada e ele também queria ficar. Lembrando que ele chegou em 2023, comprado ainda à época pela 777, junto ao Nacional do Uruguai por 2 milhões de dólares. É um jogador que vem sendo constantemente convocado pela seleção uruguaia, hoje no comando Marcelo Bielsa, e entende a diretoria que ele possa ser convocado, inclusive, para a Copa do Mundo de 2026, ou seja, valorizar ainda mais o passe dele, né? Os direitos econômicos e federativos, e aí com isso o Vasco, quem sabe, fazer bons negócios mais à frente. Aliás, o Vasco tem outros jogadores selecionáveis também. Cuesta e Andrés Gomes são outros 2 jogadores para a seleção colombiana. A expectativa é que o Vasco tenha entre 2 e 4 atletas convocados, né? Cuesta e Andrés Gomes para a seleção colombiana, o Puma para a Uruguaia e, quem sabe, o Paulo Henrique para a brasileira, né? São 4 potenciais. Ryan seria espetacular, seria uma 5ª opção. Então o Vasco tem jogadores que podem estar na Copa do Mundo 2026, o que elevaria os valores de todos eles em possíveis negociações. Paulo Henrique terminou o ano num todo em alta, apesar do fim de ano não ter sido tão bom, mas o ano como um todo foi muito bom, com convocações. O Ryan explodiu, triplicou o valor de mercado, como o próprio Diniz previa. Aliás, ontem estive, por um acaso, quando estava na comemoração da Gabizoca, encontrei com grandes amigos, Ramon Menezes, técnico que foi do Vasco da Gama, campeoníssimo, um dos maiores ídolos da nossa história também, e o Wellington Paulo, que é cunhado do Ramon, ex-zagueiro do Vasco também, e a gente conversava rapidamente lá no restaurante sobre Ryan. E o Ramon falava o seguinte: Fabinho, como esse menino é bom, é talentoso, forte. O Wellington hoje é empresário do futebol e falou mesmo, cara, como valorizou esse garoto no mercado. É um atacante diferenciado, muito forte, tecnicamente muito bom, que tem tudo para desenvolver e arrebentar na Europa, e tem apenas 19 anos. Ramon foi técnico, inclusive, do Ryan na seleção sub-20 sul-americana. Ele arrebentou no Mundial, não foi porque o Vasco não liberou. O Ramon gosta muito, muito mesmo do menino Ryan. Bom, antes de falar sobre Johan Rojas, meia colombiano do Monte Rei de 23 anos, e o Saldívia uruguaio, também de 23 anos do Colo-Colo, quero lembrar você que dá tempo, hein, de participar do nosso grupo do WhatsApp VIP. Olha, ontem, só para vocês terem uma ideia, rolou um sorteio muito legal desse mini troféu aqui, ó, do artista da colina, o Ismaelito, da Copa Mercosul. E o Diego Haas ganhou. Vai chegar lá para ele em Santa Catarina. E você está perdendo tempo? Venha participar. Aí tá aqui o e-mail, fazevedo22@gmail.com. Lá é muito legal, grupo VIP com vascaínos que ganham prêmios e tem sempre uma live com o ex-jogador. Ramon Menezes vai participar em breve com a gente também, todo mês. Esse mês foi Mauro Galvão. Quem será o convidado para o mês que vem? Participe, é muito legal. Bom, para fechar o nosso vídeo, Alan Saldívia, zagueiro uruguaio de 23 anos, o Vasco segue em negociação com o Colo-Colo para ter o atleta. No caso, seria uma compra, o Vasco compraria o jogador. Essa é a informação que eu recebi. Em relação ao Johan Rojas, não. Meia, também de 23 anos, atua no Monte Rei do México, colombiano. Olha com muitos bons olhos a vinda para o Rio de Janeiro, para o Vasco principalmente, para ficar numa vitrine próximo da seleção colombiana, viria por empréstimo com a opção de compra. Modelo Adimar Lopes, que gosta muito de mapear o mercado, de buscar soluções, e esses jogadores vêm sendo observados. Inclusive, o técnico Fernando Diniz, no meio do ano, já tinha falado sobre o Saldívia, o enfrentou na Libertadores, na época no Fluminense, gosta muito. Algumas contusões acompanharam esse atleta nos últimos 2 anos, mas o Vasco vem monitorando a situação dos dois, né? O Lucas Oliveira está seguindo para o Ceará, então o Vasco está buscando soluções. Além de um zagueiro, no caso seria o Saldívia, vai buscar uma outra contratação de composição de elenco para essa função. O meia seria o Johan Rojas,
para dividir ou até mesmo atuar junto com o Felipe Coutinho, o que não impede a vinda do 8/10 e um atacante lá de campo, né? O Vasco está buscando soluções para o elenco, para que o Diniz olhe para o banco e tenha opções de mercado imediatamente para colocar em campo. Para fechar com você, hoje tem rodada da Premier League, tem kto.bet.br e tem para você ganhar R$500, aumentar o seu ganho. Então você tem que selecionar 3 opções da Premier League com odds acima de R$3, clicar em promoções e aceitar ali e dar o ganho aumentado. Quem sabe que então na tua conta, coisa linda, então não perde tempo. Tem rodada hoje da Premier League para fechar a temporada na Inglaterra. Vou deixar meu link fixado aqui nos comentários para você dar aquela moral. Bom, gente, quero agradecer demais a sua audiência. Mais tarde tem novo vídeo para você. E claro que amanhã eu me despeço, faço uma retrospectiva sobre o ano de 2025 do Vasco da Gama. Eu projeto 2026 melhor do que foi 2025. Começou meio assim, ficamos na semifinal do Carioca, não fomos bem na Sul-Americana, para mim fizemos vergonha, mas a Copa do Brasil superou as expectativas e na reta final do Brasileiro desandou. Vamos debater tudo isso e muito mais amanhã, no último dia do ano. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais tarde. E lembre-se, inscreva-se no canal Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Tchau, tchau!